Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas da subseção da Lapa ou das 243 subseções do estado de São Paulo, ou então das subseções desse nosso Brasil, ou então você, a colega advogada, advogada que está nos assistindo pela internet, de todo mundo, porque afinal de contas, a internet está aqui, ultrapassando todas as barreiras mundiais. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Hoje, mais uma live da sua subseção, esta que chamamos da sua subseção virtual, a OAB da Lapa. Virtual e presencial, porque a Casa do Advogado da Lapa já está de portas abertas. Claro, com horário reduzido, das 10 às 16 horas, cumprindo todas as medidas e exigências médico-sanitárias para melhor atender você, advogado, advogada, estagiário e estagiária. Meu nome é Luiz Rogério Barros, estou presidente da 96ª Subseção da Lapa. E hoje, nosso tema, condomínios em tempos de pandemia. Tenho o prazer, a honra de trazer o nosso convidado aqui. Venha para a nossa sala de lives, doutor Paulo Roberto Nogueira Machado, que é advogado, especialista em direito condominial e presidente da subseção Ipiranga, gestão 2019-2021. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite. Fala, meu querido presidente. Obrigado, Luiz Rogério. Bom, para mim é uma grande honra poder participar desse momento com você. Agradeço imensamente o seu carinho, a sua amizade e tenho a certeza que daquela experiência que eu tenho tido, vou procurar trazer para vocês todos os momentos difíceis e complicados que os condomínios têm passado nessa fase difícil do coronavírus, da pandemia. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Eu quero agradecer imensamente aos nossos internautas que estão nos acompanhando nessa live e participem, meus colegas internautas, aqui em nosso chat. Façam suas perguntas, mande seus elogios, que nós gostamos também, e também mandem suas críticas, que são importantes. Mandem também sugestões. Qual live, qual tema você gostaria de ver aqui na sua subseção virtual? Afinal de contas, são mais de 60 lives aqui na sua subseção OAB Lapa no Facebook. Nós queremos saber de você, colega advogado, colega advogada, qual o próximo tema que devemos discutir aqui. Escreva aí no chat. Doutor Paulo, quando começamos, ou melhor dizendo, né, quando começou esta pandemia, diversos assuntos foram discutidos. É claro que não tem como a gente não retomar alguns assuntos aqui do início da pandemia, que acredito que vamos ter que mencioná-los novamente. Mas acredito que o tema que mais intriga o colega advogada, a colega advogada, nesta fase de flexibilização, é a questão das assembleias. Assembleias virtuais. Elas estão ocorrendo, elas aconteceram. Qual a sua experiência nesta questão? Bom, a situação é bastante delicada, não tenha dúvida. Os condomínios têm sofrido bastante com toda essa situação da pandemia. Eu te diria que eu considero cada condomínio como se fossem uma mini cidade. Então, ali dentro nós temos as regras, né, a convenção, temos o regimento interno. Obviamente que nenhum deles pode estar com nada que seja contra o que diz a lei, mas aquilo em que a lei é omissa, obviamente pode-se utilizar a convenção e também o regimento interno. Com relação especificamente às assembleias virtuais,
Hoje eu trabalho numa grande administradora, eu diria até que uma das maiores do Brasil. Ela está totalmente aparelhada e preparada para se fazer as assembleias virtuais. Inicialmente, essas assembleias não eram aceitas, por exemplo, para haver uma eleição de síndico, haver apresentação e aprovação de contas. As assembleias virtuais já eram até utilizadas, mas para assuntos mais corriqueiros, não com pautas tão sérias como a questão dos condomínios. Hoje, até pela promulgação da lei, que foi agora no início deste mês de julho, já é possível, sim. Na verdade, foi em junho já. Desde o mês de junho já é possível ser feito essas assembleias virtuais e que elas tenham legalidade para apresentar todos os tipos de assunto, inclusive se for necessário, até uma eleição de síndico. Os síndicos, na verdade, até por essa lei também, porque muitos condomínios, às vezes, não têm condições, né, de fazer uma assembleia virtual. Muitas pessoas são idosas, outras pessoas não têm acesso à internet. Então, a assembleia virtual ela não pode ser simplesmente utilizada como última ferramenta. E, por isso, a lei permite que, pelo menos até dia 30 de outubro, todos os mandatos dos síndicos que estivessem vencendo nesse período agora de pandemia, eles se prorroguem automaticamente. Alguns juízes estão resistindo a isso. A gente tem conhecimento de que, em alguns processos onde foram apresentados procurações, né, vencidas dos síndicos para representação, alguns juízes estão questionando. Porém, a lei é muito clara e, obviamente, isso tem que ser aceito de alguma forma. Agora, se for possível se fazer a assembleia virtual, a gente orienta para que seja feito assim, para que se discutam os assuntos e se resolva de uma maneira mais breve, mais rápida e, principalmente, seguindo as normas, que é de não haver uma aglomeração, né, o contato com todos os condôminos. Então, isso seria muito importante. Mas é possível se fazer, a situação melhorou muito com relação às assembleias virtuais e elas estão ocorrendo de forma bastante satisfatória até onde eu tenho conhecimento. Doutor Paulo, e com relação às mediações nas questões de inadimplência, houve muita adesão? Quais são as suas impressões com relação à mediação condominial? Bom, essa questão, eu vou te dizer pela impressão que eu tenho hoje da administradora onde eu trabalho, que tem cerca de 700 a 800 condomínios dentro dessa administração. Nós esperávamos um nível ou um percentual muito maior do que está ocorrendo. Na verdade, acreditávamos que teríamos um percentual aí de 30%, 40% de inadimplência, mas, pelo menos até o momento, o percentual está relativamente baixo. Não temos tido grandes problemas nessa questão de inadimplência. As pessoas, de alguma forma, estão se ajeitando para poder cumprir com os compromissos. O problema principal que eu acho que existe no condomínio é que não tem como você negociar uma taxa condominial, porque a taxa, o condomínio não ganha dinheiro, né, com a taxa condominial. A taxa condominial é para rateio das despesas. Então, existe ali um valor já pré-definido para que se cumpra todas essas necessidades que existem, essas despesas. Então, não dá para negociar e dizer, olha, esse mês vocês pagam menos, daqui 3 meses pagam. O que a gente tem ajudado os condomínios são os contratos com os prestadores de serviço, diminuindo um pouco, até para ajudar em eventual inadimplência de condôminos, que eu considero até bem pequeno diante de tudo que a gente esperava, pelo menos até agora, né? Paulo, o doutor Silvio Siquello, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Médico, um abraço, doutor Silvio, obrigado pela audiência. Ele está aqui no chat nos perguntando: pode ser ganho de capital o condomínio? Pode ser ganho de capital? O condomínio pode perdoar juros e multa?
Tá, doutor Silvio, muito prazer aí em receber sua pergunta. Eu entendo que sim. Eu acho que a gente não deve modificar as regras, porque, infelizmente, dentro dos condomínios, nós temos todos os tipos de pessoas. Algumas pessoas entendem muito, nós temos muitos advogados, então, muitas vezes, a minha contenda maior são justamente com os colegas advogados, que a interpretação da lei é de uma forma, às vezes, para ele, e para mim é de outra. Não que isso torne-se um problema. Muitas vezes a gente conversa, discute, sempre com muito respeito e ética, né, que é peculiar à nossa profissão. Então, no meu entendimento, não deve ser perdoado nada nesse sentido, a não ser, isso eu digo assim, a grosso modo, olha, vamos perdoar e tal. Eu acho que cada caso é um caso. Então, deve ser levado a conhecimento do síndico, olha, estou com um problema nessa situação, assim, 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 financeira, necessito de um respaldo de vocês para me ajudar nisso. Ele leva para o conselho, eu sempre oriento os síndicos que se respaldem nas decisões do conselho também, né, para que ele não fique sozinho, ainda que ele responda legalmente pelo condomínio, ele pode ter o respaldo do conselho. Então, sempre buscando uma ajuda nesse tipo de decisão, para que, analisando as situações, ele possa, de alguma forma, de repente, perdoar uma multa, ou cada caso é um caso. Nós já sabemos daqueles condôminos que são contumazes em atrasar, em não pagar, em criar problemas. E tem outros que a gente sabe que é nitidamente por uma dificuldade financeira momentânea, por conta da pandemia, ou até mesmo por uma questão de um desemprego ou algo do gênero. A doutora Adriana Gomes, a nossa secretária-geral adjunta, e aproveitar esse momento também para mandar um abraço a toda a diretoria da Associação da Lapa. Ela pergunta ao doutor Paulo, como fica a questão da área comum nos condomínios comerciais? Me refiro às salas de reuniões. É possível fazer uso desses espaços com um número de pessoas reduzido e fazendo o uso de máscaras? Tais práticas devem ser previstas em atas? O síndico ou o síndico, diante da ausência da Assembleia, pode deliberar? Foram várias perguntas. É verdade. Doutora Adriana, prazer, ainda que não possa vê-la, mas revê-la, ainda que seja aqui de forma virtual. Vamos ver se eu consigo responder todos os seus questionamentos. A liberação das áreas comuns tem sido um grande problema. Inicialmente, todos os condomínios fecharam as áreas comuns, né, academias, os próprios salões de festas, playgrounds, tudo foi fechado justamente para se evitar esse contágio do coronavírus. Então, com o passar do tempo, isso foi tendo que ser adequado de alguma forma. Por quê? O próprio governo, inicialmente, bloqueou tudo, o que eu entendo que foi até correto. Com o passar do tempo, agora ele tem feito a flexibilização, e isso reflete dentro dos condomínios também, porque aí o síndico ele é pressionado a também flexibilizar, de alguma forma, essas questões inerentes à área comum. Festas ainda estão sendo proibidas por conta da aglomeração. As academias estão fazendo algumas regras, por exemplo, a utilização de apenas um condômino ou dois, dependendo da academia, com a higienização. A pessoa que se utiliza sempre devolve, né, ou entrega o horário dela com todo o aparelho que ela utilizou higienizado. Então, existem outras medidas que estão sendo tomadas, mas a flexibilização está sendo inevitável. Meu posicionamento, na minha cabeça, eu acho que ainda é cedo para tudo isso, em virtude da situação que a gente vislumbra na própria sociedade. Nós não temos visto uma diminuição expressiva de casos de contágio,
ao ponto de chegarmos a essa flexibilização. Por outro lado, a gente entende também que ela, às vezes, é necessária. Né? Algumas pessoas têm problemas de saúde, necessitam da academia para alguma atividade. Claro, elas podem fazer dentro das suas unidades, dos seus apartamentos, mas até a entrada de um personal trainer muitas vezes é barrada, justamente para não haver uma possível, né, contaminação de pessoas que não sejam do condomínio. Então, as festas em si, as reuniões e até mesmo as assembleias estão sendo permitidas que sejam virtuais, justamente para se evitar essa aglomeração. Não sei se tinha mais alguma coisa aí, você me fala. Mas, Paulo, parece que tem muito morador fazendo festa, né, nessa época. Ele pode fazer a festa? Sim, sim. Infelizmente tem. E o síndico pode ficar com essa É, festa? perdão, eu não entendi. Acho que tivemos um problema de conexão. Eu falei que parece que nós estamos tendo muita festa nesse momento, né? Tem muito morador fazendo festa. Sim, na verdade, isso tem ocorrido. Obviamente, não é feito no salão de festa do condomínio. Na verdade, um dos vetos do presidente Bolsonaro a essa lei que foi promulgada foi justamente sobre essa situação, em que o projeto de lei dizia que o síndico teria autonomia e autoridade para impedir que nas unidades fossem também proibidas festas. Ou seja, o síndico poderia dizer assim, olha, na sua casa não vai ter festa, não vai ter encontro, não vai ter nada social. O presidente entendeu que isso seria um pouco de um certo abuso de poder do síndico, vamos dizer dessa forma, porque ele estaria interferindo no direito de propriedade. Legalmente falando, eu até concordo. Eu acho que a gente tem que ter algumas limitações, né? Se for dado ao síndico o poder de proibir até mesmo um encontro dentro do apartamento, tem essa questão de infringirmos aí um direito de propriedade. Por outro lado, se a gente olhar o que isso pode, vamos dizer, a gente reúne numa casa 15, 20 pessoas para se fazer uma festa, ou 30, dependendo do apartamento. Todas essas pessoas, se infectadas nesse momento, saem para a área comum, se utilizam dos elevadores e podem, sem dúvida, trazer a infecção para o prédio todo. Né? Nós estamos colocando de forma um pouco exagerada, mas para que se entenda a gravidade disso. Eu entendo que fazer festa em condomínio é uma loucura. Recentemente, nós tivemos um condomínio nessa administradora que promoveu um encontro social entre os próprios moradores numa área comum que estava fechada. Obviamente, houve multa, existem imagens e tudo mais, e o que acabou acontecendo é que eles estão revoltados. Pô, foi multado, a gente estava distante. Quer dizer, é complicado. Não dá para se fazer festa, na minha opinião. Ainda não é o momento, nem temos clima para fazer festa com tanta gente morrendo. É um caso bem, bem complicado. Eu tive um caso lá no meu escritório onde os moradores fizeram uma festa onde eles saíam de uma unidade, iam para outra, desciam o elevador e assim ficaram no prédio quase a noite inteira. Imagine a situação. Acho que você também deve ter tido várias situações, Sim. né, bem, bem complexas. Paulo, falando ainda, eu queria que você comentasse agora sobre o home office, né? Acho que praticamente todos nós aí tivemos que encarar essa nova realidade do home office. Como é que ficam as questões de silêncio, doutor Paulo? E como é que fica aquele profissional que precisa ou que está fazendo atendimento de pacientes, de clientes nas unidades? Essa situação, eu creio que em tempos de pandemia é uma das mais difíceis. E vou te explicar o porquê. Muitas pessoas precisam realizar obras em suas unidades. É natural que algumas pessoas tenham recebido o imóvel recentemente, tenham se mudado para o imóvel recentemente, e essas obras normalmente geram barulho, geram transtorno já no dia a dia.
Com todas as pessoas trabalhando em casa, ou com um grande número de pessoas trabalhando em casa, isso gerou um problema muito grande. Porque, de um lado, você tem um condômino que necessita fazer a obra e o outro que necessita trabalhar. Se aquele faz a obra e faz barulho, o outro não consegue trabalhar. Então, o síndico acaba absorvendo reclamações de todos os lados. No início, as obras foram suspensas totalmente, até por conta também de um possível contágio, então era terminantemente proibido se ter qualquer tipo de obra nos condomínios, a fim de que não houvesse a circulação de funcionários, de pedreiros, de pintores, de prestadores de serviço de um modo geral. Com o passar do tempo e pela flexibilização que o próprio governo acabou por fazer, isso refletiu também dentro dos condomínios e dessas obras. Obviamente que as reclamações começaram, porque ainda temos muita gente trabalhando. Eu mesmo te diria que no período que eu trabalhava na empresa e para hoje, eu estou trabalhando 3 vezes mais. Estou trabalhando de dia, de noite, para poder atender a demanda tão grande. Eu sou responsável pelo departamento jurídico consultivo da empresa, então não param de aparecer problemas. E essas dificuldades, o que estão acontecendo? Alguns síndicos, até por uma orientação que a gente tem dado, têm feito da mesma forma que das academias, regras. Olha, das 10 às 15 horas, por exemplo, pode fazer barulho. Das 9 até as 10, ou das 8 até as 10, ou das 15 até as 18, ou 17, dependendo do condomínio que tem o horário, ele não pode fazer barulho. Retirada de entulho, vai ter o dia certo para se fazer, olha, todo dia da semana, toda quinta, de tal a tal hora. Então, estão fazendo regras para que seja possível adequar. Aquele que faz a obra tem que ter o conhecimento de que tem outro trabalhando, tem gente estudando, nós temos casos de pessoas que estão fazendo prova, exames. Imagina uma furadeira no andar de cima e o cara embaixo fazendo prova, quer dizer, difícil. Mas estabelecendo horários, pelo menos você sabe, ó, de tal a tal hora eu vou estar mais tranquilo, eu consigo fazer. Mas não tem sido fácil e o que eu tenho percebido que tem ido muita briga para o judiciário. E aí, como tudo é novo, estão pipocando decisões de juízes. Alguns entram com uma liminar pedindo para que a obra seja iniciada. O juiz concede, às vezes não. Outros pedem liminar para que a obra seja suspensa. Outros conseguem e outros não. Então, depende de cada caso e daquilo que é apresentado. Eu acho que também respondeu aqui a pergunta do Dr. Silvio, que ele escreve aqui. Penso que trocar uma porta ou pintar uma parede não deveria ser impedimento. O que acha? Eu concordo. Esse tipo de situação é bastante peculiar, mas ocorre. Tem coisas que é muito simples. Às vezes, por exemplo, um síndico me ligou um dia porque ele estava com um grande problema. A pessoa solicitou o auxílio de um profissional da NET para fazer o reparo. Ele falou, olha, é o da NET, né? Da NET não tem problema, o cara vai mexer com fio no instantinho, liberou. O condômino de baixo, que ouviu a situação e deve ter percebido ali, já estrilou. Falou, pô, mas por que o cara pode e o móvel que eu quero montar aqui no meu apartamento não pode? Então, começa a dar problema. Eu acho que essa questão de silêncio, de ser uma obra um pouco mais simples de ser feita, deveria ser relevada. Mas o nosso problema está justamente no oposto, no que ocorre em quem se sente ofendido pela situação. Paulão, como é que fica o acesso dos entregadores que trazem as nossas comidas, né? Delivery, nas dependências do condomínio? Como é que você tem enfrentado esses problemas com seus clientes? Porque isso está dando, né, bastante problema. Sim, sem dúvida.
apesar de ser um assunto delicado também, o que eu tenho observado que os síndicos estão fazendo é impor aquela regra que em muitos já era normal, de que o próprio condomínio descesse, né? O que está acontecendo? Eles deixam o entregador para o lado de fora, se utilizam de um gel, alguma coisa, para colocar o dedo na maquininha, né, para pagar e etc. E de forma nenhuma é permitida a entrada do entregador. O que ocorre às vezes que nós temos casos de condôminos que às vezes têm problema de saúde, estão doentes, inclusive eu tenho vários casos de pessoas que estão com a Covid, e aí eles não podem ter acesso, mas precisam comer. Então, os próprios condôminos, o síndico sempre consegue ajeitar alguém para auxiliar nesse momento. Olha, chegou a comida para o fulano de tal, ele não pode descer. Então, lógico, normalmente não dispõe de um funcionário para isso, mas algum morador tem ajudado também. Mas é outra situação bem delicada. E, Paulo, como é que está a questão dos aplicativos de locação de unidades? Olha, isso no início, assim como as obras, foram totalmente suspensos. Até pela pouca circulação das pessoas de um estado para outro, de uma cidade para outra, inicialmente também foi totalmente suspenso esse tipo de locação, e agora, com o passar do tempo e da flexibilização, já estão sendo aceitos, desde que tomadas todas as medidas de higiene necessárias. O doutor Caio Soares é o nosso Caio, nós temos um Caio aqui também na Lapa, viu, Paulo? Sim, eu sei, o Caio é gente Ele, né? dele. Um abraço, Caio. O Caio Soares, ele atua nas nossas prerrogativas, atua aqui em cultura e eventos, atua também na parte da jovem advocacia. Ele pergunta aqui: seria melhor falar em padronização sobre esse assunto através de legislação? Eu acho que eu só perdi qual assunto, Caio. Coloca aqui no chat para a gente. Ao invés de deixar a critério de cada condomínio, acho que o delay da internet fez. Ele perguntou sobre algum assunto. Será que você pegou, Paulo? Mas coloca aqui no chat, Caio, para a gente responder a sua pergunta. E o Roberto Cianci, ele coloca aqui, nos dá boa noite, Roberto. Com a pandemia, como fica a questão da Assembleia Geral Ordinária para a eleição de síndico, subsíndico e conselho? Bom, primeiro é uma satisfação, né, receber perguntas de pessoas tão queridas, né, que estão aqui participando da live. O Caio é um menino, se ele me permite dizer assim, fantástico, gosto muito dele, sempre me recepciona com muito carinho, sempre que nos vemos, e estou aqui depois que ele mandar a pergunta direitinho. E o Roberto Cianci é meu amigo há mais de 30 anos, antes de me tornar advogado, já éramos amigos. O Roberto é um irmão, posso dizer para vocês. Olha, com relação a isso, é justamente o que foi dito no início com relação às assembleias virtuais. O síndico, o subsíndico, o conselho, tudo agora pode ser feito virtualmente. Obviamente que a lei permite que aqueles mandatos que venceram a partir de março se prorroguem automaticamente até outubro. Então, por consequência, também do subsíndico e também dos conselheiros, fica tudo prorrogado. Agora, se houver a necessidade ou a pessoa quiser realmente, o síndico entender que é importante fazer uma nova eleição, aí chama a Assembleia Virtual e dá para resolver tranquilo. O Caio colocou aqui, Paulo, que é obras nos condomínios, nas unidades. Essa é a pergunta dele aqui. Isso, seria melhor falar em padronização sobre esse assunto, obras nos condomínios, nas unidades? Eu entendo que fica difícil. Fica difícil porque cada prédio tem uma realidade.
temos prédios que foram entregues pouco antes da pandemia. Então, muita gente que está mudando não tem sequer um piso, não tem pintura, não tem uma estrutura nem sequer para morar provisoriamente. Então, você colocar um padrão para uma situação dessa é diferente de você colocar um padrão para quem quer fazer uma reforma. No início, o que começou a ser liberado? Obras emergenciais, aquela que realmente precisava. Olha, está estourando um cano, tive um problema, e essas eram feitas independente de qualquer coisa. Agora, posteriormente, com a flexibilização, aí a gente está tentando, mas eu acho, seria fantástico se a gente pudesse padronizar, né? Mas eu acho que não dá, até porque sempre tem alguém que vai falar que não concorda. É difícil, é difícil. Paulo, tem mais uma pergunta agora do nosso vice-presidente, doutor Manuel Martins Gonzalez. Aproveitar para mandar mais um abraço para a diretoria da subseção da Lapa. Doutor Paulo, boa noite. As exigências sanitárias, tais como medição de temperatura e álcool gel, também devem ser impostas nos condomínios comerciais? E aí eu aproveito para fazer um gancho. Deve ser imposta também na casa do advogado da Lapa? Lamentável, hein? Você fica me colocando em situação difícil. Olha, com certeza, os condomínios comerciais, eu entendo que tem que ser, sim, imposto esse tipo de procedimento. Inclusive, já existe uma determinação pelo próprio decreto estadual que fala justamente sobre isso, que agora a vigilância sanitária tem, inclusive, autorização para fiscalizar esse tipo de coisa, principalmente aí nos condomínios comerciais. Na OAB Lapa, eu não tenho dúvida nenhuma de que todos esses procedimentos vão ser adotados e se já não estão. Aqui no Ipiranga a gente abriu parcialmente, né, com horários mais restritos, até pelo número de advogados que necessitam, ainda são poucos, mas temos lá sempre os funcionários para atender, com todas as medidas necessárias, e termômetros e tudo mais que precisar. Paulo Machado, nosso colega aqui, é presidente da subseção do Ipiranga. Conta um pouco para nós aqui, doutor Paulo, porque quando se fala Ipiranga, a gente lembra lá do Museu do Ipiranga, que, aliás, é uma pena, né? Um museu tão belo, tão bonito, está fechado. Onde é que fica a subseção do Ipiranga? Conta um pouquinho para nós sobre a Casa do Advogado do Ipiranga. Antes de dizer isso, eu queria te dizer uma coisa, meu amigo Luiz Rogério. Eu iniciei essa live com o cabelo bem arrumadinho, mas o cabelo está secando e já está, ó. Isso tudo é reflexo da pandemia, que eu estou evitando de cortar o cabelo. Só que meu cabelo, ele começa a enrolar, e aí já daqui a pouco tá uma samambaia, né? Mas não se preocupa não, Paulo, porque eu fiquei esse tempo todo sem cortar cabelo. Eu fui cortar cabelo a semana passada. Eu estava com cabelo enorme. E o meu também é como o seu, ele enrola também. Ele é liso de um lado, enrola do outro. É uma coisa maluca. Mas tá bom. Então, a OAB Ipiranga, a histórica OAB do Ipiranga, como eu sempre costumo chamar, ela fica ali na Rua dos Patriotas, número 701, pouquinho acima do Fórum do Ipiranga, no quarteirão seguinte. É uma casa muito boa, bem adequada à necessidade dos advogados. Nossa subseção hoje tem em torno de 1.700 a 1.800 advogados que a nossa diretoria representa. O nosso bairro, sem dúvida, é um bairro histórico, todo mundo se refere ao Ipiranga como museu, o Grito do Ipiranga, é o único bairro que está no hino da independência, né? A gente não pode esquecer isso. E a OAB fica exatamente na rua onde você vai atravessar entre o Parque da Independência e o Museu do Ipiranga, que lamentavelmente ainda está fechado. Estava prometido para o ano que vem,
mas me parece que não vai acontecer. Falando propriamente da OAB Ipiranga, eu queria te dizer, Luiz Rogério, você conhece toda a minha diretoria, muitos dos que estão assistindo também conhecem, e não falo isso para agradá-los, não. A minha diretoria é muito coesa, nós temos uma sintonia muito boa. O nosso secretário-geral, doutor Alessandro, teve que pedir um afastamento neste momento porque ele está se candidatando à vereança. Então, nós nomeamos interinamente a doutora Emico. Então, você veja, e a Emico ela faz parte disso tudo, não tinha a nomeação, mas fazia parte de tudo isso de qualquer forma. Eu tenho como vice a doutora Daniela Reis, que a Daniela te diria que é mais do que amiga, né? Ela me acompanha, me ajuda nesses momentos difíceis que eu tenho enfrentado por conta do trabalho, né, com os condomínios, que não tem sido fácil. Ela tem me dado um suporte muito grande. A doutora Ana Paula, que é a nossa secretária adjunta, ela também dá um suporte tremendo. Quando você pensa em pedir alguma coisa, ela já fez. Então, ela e a Dani estão fazendo tudo o que podem neste momento. O nosso tesoureiro, o doutor Giorgetto, ele além de um grande amigo, ele é um professor da FMU, tem trabalhado muito mais também, porque tem feito as suas aulas agora todas virtualmente, então o trabalho dele também triplicou, mas não mede esforços em nos ajudar em absolutamente tudo. E não é fácil, você sabe muito bem, mexer com a tesouraria da OAB, porque temos que prestar contas mensalmente e as contas têm que estar certinhas. Se não tiver, a gente toma puxão de orelha. E o Giorgetto faz isso com muita maestria. E o doutor Alessandro, até agora, estava arrebentando em tudo. O Alessandro é fantástico, né? Se afastou por essas questões aí da candidatura para a vereança. Espero que ele ganhe, porque ele é uma pessoa muito correta e muito objetiva nas coisas dele. Espero realmente que ele consiga. E a OAB Ipiranga está sempre aberta, meu amigo. Aqui, você sabe, é a casa do advogado, literalmente. Eu conheço a sua casa, conheço desde a gestão passada a sua casa, conheço toda a sua diretoria, conheço a história da sua diretoria, Paulo. Leve aqui o meu abraço em meu nome, em nome desta diretoria da Subseção da Lapa. Vocês são pessoas Obrigado. maravilhosas, moram nos nossos corações. Nós temos um carinho muito grande pela Subseção de Ipiranga. Sem palavras, sem palavras. Eu quero aqui agradecer ao Evandro Andaco. Evandro, um abraço. Também já esteve aqui no nosso Fala Presidente, às terças-feiras, que a Subseção da Lapa está promovendo, que é o presidente do Jabaquara. Grande abraço, Evandro. E mandar um abraço também ao Carlos Guedes, da Subseção Nossa Senhora do Ó. Um abraço, Guedes. E o Guedes falou aqui que você, daqui a pouco, está superando os inscritos lá de Nossa Senhora do Ó. Grandes amigos, né? O Evandro, Guedes, olha, eu te diria, nós temos um grupo na capital, que somos em 13, muito bom. Alguns a gente tem um pouco mais de proximidade, mas, de qualquer forma, todos temos falado a mesma língua. Temos ali nosso grupo de WhatsApp, né, que flui assuntos, é um auxílio constante, né, de todo mundo se ajuda. Olha, eu estou com um problema aqui, tive isso, tive aquilo. Fantástico. O do Estado também, é claro, mas pela distância, às vezes a gente não consegue. Mas, por exemplo, a região do ABC, né, Santo André, com a Tartucci, São Bernardo, com o Luiz, Diadema, que, pô, Fernando é próxima, pessoa queridíssima, tudo gente muito boa. Olha, a OAB, modéstia à parte, pode até me tirar da questão, não tem problema, mas a OAB São Paulo está em muito boas mãos, não tenho dúvida disso. Que nós estamos, inclusive, com o Fernando Duque Rosa, da OAB Diadema, está aqui conosco. Um abraço, Fernando. Um abraço aí para Diadema, Fernando. Um abraço.
Fernando é outro cara que, para mim, se tornou um grande amigo, irmãozão mesmo. Lá no Colégio de Presidentes, me diverti muito com ele, é muito engraçado, gente boa, gente muito boa, graças a Deus. Olha, eu queria só dizer uma coisinha antes de partirmos, acho que para o final. Eu queria agradecer muito os funcionários da OAB Ipiranga. De um modo geral, onde eu vou, eu sempre sou muito bem tratado, independente de ser presidente ou não. Já estive na Lapa, muito bem recepcionado, Itaquera, todas as subseções. Mas eu queria agradecer o pessoal da OAB Ipiranga. Os nossos funcionários, apenas 2 estão afastadas por uma questão de um cuidado com a saúde, por estarem num grupo de risco. Na verdade, 3, né, com a moça que faz a limpeza. Mas os demais têm nos ajudado, têm nos dado um suporte bem grande nesse momento. Desculpa te atrapalhar. Não atrapalha nada. Mas, Paulo, me responde uma pergunta. Como é que começou a sua carreira como gestor de ordem? Por que você quis ser presidente da subseção de Ipiranga? Como é que você entrou nessa carreira? E por quê? Por que ser gestor? Por que ser voluntário dentro da ordem? É uma loucura, né, cara? Bom, Eu sei. vou ser muito sincero. Eu sou nascido e criado no bairro do Ipiranga. Meu pai é nascido e criado no bairro do Ipiranga. Meu pai é advogado também. A minha mãe, desde criança, mora no bairro de Ipiranga. A minha família, de um modo geral, tem tanto dos Machado como dos Nogueiras, tem vínculo com o bairro do Ipiranga. E de alguma forma, todos eles escreveram seus nomes no bairro, sabe? Onde você vai, você vê algum Machado, algum Nogueira mencionado em algum momento. E eu não tinha nenhuma pretensão com relação a ser presidente da subseção, sempre participei da subseção mais nas comissões, coisas um pouco mais indiretas, mas me apareceu a oportunidade num dia com uma conversa entre esse pessoal da diretoria mesmo. E aí eu fui buscar apoio. Obviamente que toda política de ordem tem lados, né? Não são muitas das vezes, algumas vezes são, mas na maioria das vezes não são inimigos, mas visões diferentes de gestão, e por isso muitas vezes são vários presidentes aí que se candidatam. E eu tinha por objetivo inicial participar da diretoria, mas não como presidente. Porém, o próprio grupo reunido, querendo definir ali algumas coisas, eles acharam por bem que eu saísse, até porque eu tenho 30 anos de profissão, conheço a maioria dos inscritos do bairro, tenho um bom relacionamento, creio eu, com todos. E aí eu fui buscar o apoio, né? Falei, bom, tudo bem, vocês vão gerir comigo. E todos aceitaram, ok, vamos fazer tudo juntos. E estamos juntos, graças a Deus. E aí fui buscar o apoio dos mais diversos segmentos, vamos dizer, políticos dentro da OAB Ipiranga. E fui muito bem recebido por todos. Eu consegui até unir todas essas divergências no meu apoio. Então, eu tive apoio de praticamente todos os ex-presidentes, para não dizer todos, né? Alguns não se manifestaram, até por respeito ao outro candidato, e a gente entende, tem que se escolher de alguma forma. Tive apoio da maioria dos meus amigos mais próximos. Sempre respeitei também essa questão do cara às vezes dizer assim, Paulo, eu já me comprometi com a outra parte, não posso me comprometer com você. Eu achava isso de uma honestidade, de uma lisura, tanto que alguns que me disseram isso hoje são presidentes de comissão, porque é isso que a gente precisa, gente honesta, gente correta, gente que diga sim, sim, não, não. Então, se o cara tem um comprometimento, não pode voltar atrás. Isso, para mim, é essencial, que é o caráter da pessoa. E aí a coisa começou a fluir, fomos para as eleições e acabamos saindo vitoriosos.
um momento diferente, talvez não exatamente projetado na minha carreira, não tinha essa pretensão política, mas o trabalho que é voluntário, e você e os nossos outros presidentes presentes aí, Fernando, o Evandro e outros mais que estão nos assistindo, o Guedes, não é fácil, porque a gente, além de não ganhar, a gente ainda gasta. Mas, por outro lado, a gente tem uma satisfação muito grande em fazer algo pela nossa classe. É óbvio que nós temos algum prestígio, as pessoas nos tratam, sim, com um respeito, com um carinho, mas o mais importante é a gente poder ajudar de alguma forma. E isso vem muito de encontro àquilo que eu tenho. Eu sou uma pessoa cristã, busco isso na minha vida, de ajudar as pessoas que precisam, né? E se precisar também ser ajudado, não tenho problema nenhum com isso. E a OAB é isso, é ajudar aos colegas advogados que essencialmente precisam da casa e da gente. Desculpa se eu falei muito. Imagina, Paulo. E além de advogado, além de gestor de ordem, além de um grande amigo, eu sei também que você é motociclista. Conta pra gente aí um pouco dessa sua máquina. A paixão pelas motos é bem antiga. Eu comecei andando na época de mobilete, né? Não era minha, porque meu pai e minha mãe não permitiam que eu tivesse, eles achavam uma loucura. E assim eu comecei a andar aí com 14, 15 anos, hoje com 57 anos de moto, aí há mais de 40 anos. E realmente é uma paixão. Eu utilizo a motocicleta como um instrumento para relaxar, para poder fazer umas viagens. Nós temos um grupo, né, de motociclistas chamado Sal da Terra. Esse grupo, ele é um grupo cristão, mas sem uma religião definida, né? No sentido assim, pode ser católico, pode ser evangélico, não tem. Qual é o primordial? Que a pessoa acredite em Deus e tenha um comportamento adequado para se andar de moto com a gente. Então, aquela pessoa que extrapola em qualquer situação, esse não consegue andar. Nós temos hoje coletados, né? Usamos o colete, que é a nossa identidade. Se eu não me engano, somos em 22 ou 24. Atualmente eu estou como presidente do grupo, sou um dos fundadores, mas isso deve ter alguma alternância aí com os demais fundadores e membros. Mas que andam com a gente nos eventos, nos passeios, eu te diria que nós temos aí mais de 300 motociclistas. Fazemos muitas ações sociais, né? Já fiz, inclusive, com parceria junto com a OAB Ipiranga, em momento de enchentes e tudo mais, a gente faz um trabalho conjunto. Trabalhamos muito com moradores de rua. É um trabalho difícil, no sentido que você tem que atender pessoas de extrema carência. A abordagem ela tem que ser diferenciada, porque eles também têm medo, né? Não é qualquer pessoa que chega e eles recebem bem, porque eles não sabem se a pessoa está a fim de fazer algum mal ou não. Até mesmo você dar algum alimento para eles precisa ser de excelente qualidade, porque eles não podem ficar doentes, né? Por conta disso, senão isso se torna um problema. E temos um cuidado bastante grande lá. Nós temos os nossos outros dois fundadores, que o Almir e a Márcia, são pessoas muito amigas, irmãos meus, e a gente procura fazer com os demais membros da diretoria um trabalho bem eficaz, bem cuidadoso, um pouco arriscado, porque você está no meio de pessoas que nem sempre têm um comportamento tão adequado, mas eu te diria que nesses 4, 5 anos de Sal da Terra, nós temos 5 anos agora em junho, nós nunca tivemos problemas com moradores de rua. Pelo contrário, eles nos veem, eles já fazem festa, já nos conhecem, tem alguns que nos adicionam, inclusive, no Facebook. Ai,
Parabéns, Paulo, que bacana, que bacana. O motociclismo tem muito disso. Eu lembro que algumas gestões atrás, porque eu também sou voluntário na Ordem, já tem aí uns 14 anos. Nós fundamos Nossa, aqui um motoclube, motogrupo, vou te colocar aqui na tela, aqui, ó. É o Advogado Motociclista. É um grupo que está meio, sim. digamos, adormecido, né? Estou tentando convencer o vice-presidente aqui da subseção da Lapa, o doutor Martins, a fazer um passeio do advogado motociclista. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas é uma paixão, né? A moto, e a moto tem esse poder, né, de unir as pessoas. Eu estou vendo aqui, nós estamos com a doutora Roseli Versese e o marido dela, que é o Paulo Versese. Manda um abraço para ele, ao doutor Paulo, doutora Roseli, também advogado, foi presidente da Associação dos Advogados da Lapa, uma entidade aqui que existe na nossa, no nosso bairro, também apaixonado por moto. E nós fazíamos passeios com 150 motos, era uma coisa Nossa, assim maravilhosa, de advogados. Então, são pessoas que assim comungam dos mesmos valores que os nossos, das mesmas paixões. Isso é muito bom, isso é o que nos encanta. é verdade, é Mas, verdade. meu amigo Paulo, nosso papo está tão bom, só que infelizmente está chegando ao final da nossa live. Eu queria que você indicasse para os nossos internautas aqui um livro. Um livro, o que você está lendo? O que você indicaria de literatura para a gente aqui? Bom, duas coisas. Primeiro, se você reativar essa questão do advogado motociclista, conte comigo. Eu já participei, inclusive no próprio Ipiranga, a gestão anterior, nós tínhamos essa comissão e eu participava também. E com relação ao livro, meu amigo, para mim não tem outro livro melhor do que a Bíblia. É um livro que eu costumo ler porque ele é sempre atual, sempre tem os assuntos que eu preciso. Aliás, tem todos os assuntos. Qualquer coisa que você queira saber na Bíblia você encontra. Então, se eu tiver que indicar um livro, seria a Bíblia. Eu não tenho nem dúvida disso. E aí eu queria te fazer uma última pergunta, meu amigo. O que é que faz a nossa vida valer a pena, Paulo? Eu te diria em uma única palavra: amor. Eu acho que é porque o amor ele compreende absolutamente tudo. A minha família, meus pais, meu filho, minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas, a noiva agora, a minha família, é o amor. É isso que nos une, que nos coloca juntos. É o amor que também faz com que nosso trabalho pela OAB seja feito com prazer, com gosto. Então, amor, eu acho que é o essencial para a nossa vida. É isso que nos alimenta. Eu tive a honra, eu tive o prazer de falar nesta noite com o doutor Paulo Machado, advogado especialista em direito condominial e presidente da subseção Ipiranga, gestão 2019-2021. Paulo, foi um prazer conversar com você aqui essa noite, um bate-papo Obrigado. incrível. Quero dizer que você tem aqui não só um amigo, mas um grande admirador. Sabe, eu gosto Obrigado. muito de você. Mande um abraço a toda a sua diretoria. São pessoas excelentes, pessoas que a gente sente que tem uma dedicação com a advocacia. E a gente sente essa sinergia entre vocês. Vocês são sempre unidos. Isso é muito importante numa diretoria, uma diretoria unida, que tenha sempre uma comunicação, que estejam realmente juntos. Então, tem aqui os nossos parabéns, muito obrigado. E eu queria deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais, meu amigo. Eu que tenho que te agradecer, Luiz Rogério, por essa oportunidade que você me deu aqui de me expressar diante de um assunto difícil, né, são os condomínios, e também da OAB, mas te agradecer de coração. Você, com certeza, tem sido um grande amigo, um grande companheiro, que eu sei que é uma das grandes preciosidades que eu levo para o resto da vida.
Se eu tivesse que modificar alguma coisa na minha decisão de me tornar presidente de ordem, eu com certeza não modificaria por essas grandes amizades que eu fiz, e isso inclui você e os demais que a gente já mencionou. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, me coloco à disposição para qualquer necessidade, seja nessa área condominial, da OAB. A gente nunca sabe tudo, mas aquilo que eu puder repartir, podem contar comigo sempre. Muito obrigado, Deus te abençoe e vamos para frente. Vamos para frente. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Amém. Paulo. Obrigado a Obrigado. todos os internautas. Quero agradecer à diretoria da Subseção da Lapa e a todas e todos que estiveram conosco nesta live. Fiquem conosco, consulte a nossa programação no site da OAB da Lapa. Aqui, sempre lives de qualidade para você. Grande abraço. Tchau. Obrigado.